Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Rede Cooper. E IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso projeto é um projeto que tem como finalidade trazer profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje a gente tem um convidado especial, é isso, DJ? É isso aí, hoje é o André Fernandes, que é CEO da Clique Tecnologia. Ele vai contar um pouquinho sobre a atividade, né, de software para vendas e tudo mais. André, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir conversar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando, explicando um pouquinho o que a gente faz lá na Clique, né? E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Legal. André, começa. A gente sempre começa aqui no Novo Hunter com essa questão da linha do tempo. Até para situar quem está assistindo o nosso episódio, nosso programa, quem é o André, como ele chegou até essa posição de CEO da Clique Tecnologia e o que a Clique especificamente faz. Então, acho que isso é fundamental porque já sai daquele posicionamento, né, de entender o que de fato a empresa atua. Conta para a gente aí um pouquinho. Legal, bacana. Quando me perguntam sobre a minha jornada, né, profissional, eu costumo dizer que a vida é um ciclo, né? Ela sempre dá voltas. Eu comecei minha vida profissional ainda trabalhando no chão de fábrica, indústria têxtil, né, aqui em Blumenau. É, é muito forte, né? Principalmente na minha época, mais jovem era muito mais forte ainda. E, enfim, comecei minha vida lá na indústria, no chão de fábrica. E depois eu sempre me interessei pela área tech. Minha formação é técnica, sou formado em sistemas de informação, tenho a formação técnica em automação industrial. Então, sempre um pouco voltado para a indústria, né? Então, eu costumo dizer que eu fui privilegiado porque eu tive a oportunidade de começar desde lá da base, né? Trabalhando no chão de fábrica, de fato, passando pela área de desenvolvimento, suporte em software. Depois eu tive a oportunidade de ser sócio em uma empresa de consultoria de implantação de sistemas, onde que eu migrei para outras áreas, né? Onde que eu comecei a implantar software, comecei a entender um pouco mais de gestão, né? É até uma crítica que eu faço para as formações tech, que elas são muito especialistas em tech, resolver desenvolvimento e fala pouco de negócio. E aí acaba sendo profissionais, né, que poderiam dar mais do que já dão, né, em termos de produtividade. Graças a Deus, tive essa oportunidade, fui para a área de gestão, aí iniciei minha jornada na área de gestão, né, implantando software, depois como gerente de projeto, e depois eu voltei, né, para a área dev, que sempre foi o meu sonho em trabalhar e é o que eu gosto de fazer, né? É quase como se fosse um hobby, para a área dev. Onde que eu abri a Clique Tecnologia, larguei mão de tudo, né? Como falei, eu era sócio de outra empresa, eu simplesmente vendi minhas cotas lá para investir na Clique. Porque é um sonho que eu acredito, né? Há 4 anos atrás, quando a Clique foi formada, era um sonho, hoje ela já é uma realidade e a gente acredita muito nesse projeto. Eu, particularmente, acredito bastante nesse projeto. E aí voltei para a área dev e hoje eu estou como CEO na Clique, né? Eu sempre brinco que a cadeira de CEO da Clique está vaga, porque um dia eu quero voltar a ser dev. Meu sonho de aposentadoria é ser dev, né? Cara, é bem o contrário do que o normal, né? Maria quer ser CEO, ele quer voltar a ser DF. Exatamente. Como eu falei, eu tive a oportunidade de passar por todas essas cadeiras, né? Entendi. E aí, de tudo que me deixa mais feliz é isso. Naturalmente, eu entendo a minha importância no cenário atual da Clique, minha dedicação, né, é exclusiva para a área de gestão. Mas a questão de dev, mas a questão mesmo de hobby, né? É uma coisa que Sim. você gosta de fazer, né? Então é isso que eu almejo para minha vida, lá, aposentadoria lá na frente. E, e é isso. Falando um pouquinho da Clique, né? A Clique, ela é uma plataforma, é, uma plataforma de vendas. Nosso público, nosso grande público é a indústria. Então é uma plataforma de vendas voltado à indústria, Tá. né? Nessa plataforma a gente oferece algumas soluções, onde que a gente entende que existe um gap, né? A indústria, pelo seu modo tradicional de venda,
ela atua basicamente com dois modais, ou através de representantes diretos, Certo. ou através de distribuidoras, Uhum. né? De qualquer forma, ambas têm um ator lá no final, né? Que eu costumo dizer lá na ponta, é o que está vendendo, que é o representante, né? E ele hoje ele tem um grande problema. Não sei nem se eu deveria estar falando aqui, mas a gente identifica que o representante lá na ponta, ele tem duas dificuldades em saber o que vender e para quem vender. No que vender, a gente geralmente diz que muitas vezes, do ponto de vista da indústria, né, o vendedor tem dificuldade de ofertar o mix Sim. da indústria, né? Geralmente ele oferta O produto que ele mais se identifica, ou que ele entende que é mais suave para o vender. pão quente, né? E aí que acontece? Vemos isso com frequência. Com total frequência. E aí a gente identifica que, poxa, ele não sabe o que vender, sintetizando, né? Falando grosseiramente, né? E para quem vender, né? Geralmente esse perfil de vendedor, ele já tem uma carteira de clientes Formada, né? formada. E a gente percebe no dia a dia que esse representante, ele não chega a potencializar, vender em toda a sua carteira. Às vezes a gente chega a perceber absurdos dele atender 30% da sua carteira. Sim. Imagina, a gente tem aí um 70% descoberto. Então, quando a gente brinca, né, faz essa analogia que ele não sabe para quem vender, é porque, imagina, se ele tem uma carteira de 150 clientes, o quão difícil é ele gerenciar essa carteira, né? Então, para resolver essa situação, que a gente entende como um gap, a gente lançou esse ano a Clara. Em agosto desse ano, a Clique fez 4 anos, e aí, em comemoração, a gente lançou a nova plataforma, e a nova plataforma vem com um assistente virtual, e a assistente virtual ela está disponível em várias plataformas. No próprio aplicativo de pedido, que a gente fornece para o vendedor lá na ponta, né? Uhum. Mas também ela está disponível no WhatsApp, no Telegram, em qualquer lugar. E qual é o objetivo dela? Ela ser o copiloto do vendedor, né? Acho que a gente vai discutir muito sobre isso Sim. aqui, né? Se fala muito em as novas tecnologias substituir as pessoas, Uhum. né? E a gente não vê dessa forma. A gente entende que as novas tecnologias, principalmente para o vendedor, ele vai potencializar o vendedor. Ele vai fazer com que o vendedor venda mais. Perfeito. É um pilar que a gente traz lá na Clique, é fazer com que nossos clientes vendam mais, através de novas tecnologias. E a gente encontrou na Clara uma forma de fazer isso, uma forma real, né? Por que a gente entende que o vendedor não vai ser substituído? Porque toda compra, seja ela qual for, você vai comprar um tênis, você vai comprar um carro, ou a indústria vai comprar um insumo para a sua produção. A compra acontece muitas vezes na emoção, Sim. né? Muitas vezes, para não dizer quase que 100%, né? Então, o relacionamento continua sendo importante, né? Então, as novas tecnologias vêm para eliminar trabalhos burocráticos, né? Ou, no mínimo, potencializar, avisar, mas a venda ainda vai continuar sendo pelo vendedor. Então, a Clara ela vem com esse perfil. Vou dar um exemplo simples do que a Clara pode fazer, né? O representante está, sei lá, está lá na ponta, lá no cliente, eu geralmente falo ponta porque é um jargão que eu uso lá no dia a dia, mas ele está lá no cliente e muitas vezes ele precisa saber o histórico de compra desse cliente. E ele está sem aplicativo, tá só com o celular. Ele pode perguntar para a Clara de WhatsApp, Clara, quais foram Os últimos pedidos desse os cliente. últimos pedidos? Ou a Clara já dá insights no dia, né? Geralmente, o que acontece? A gente Ela consegue fazer até gestão de estoque, André, do tipo, olha, Roberto, é o seguinte, eu acredito que desde o último pedido que o André fez, que foi de 1.000 unidades, e pelo tempo que foi o último pedido de 1.000 unidades, o estoque dele deve estar acabando. Portanto, ofereça a caneca do novo Sim, Hunter para ele. Ela pode exatamente. fazer isso? Pode fazer isso. Pode fazer. A Clara é como toda IA, né? A gente costuma dizer que ela acabou de nascer e como qualquer criança ainda ela está aprendendo bastante coisa. Legal. Então, os próximos anos dela vai ser de bastante evolução, né? Bastante troca, principalmente com os nossos clientes, para que ela possa, de fato, oferecer o que a gente se propõe, né? E existem várias outras aplicações. Eu vou dar uma outra aplicação. Tem muitos representantes que têm dificuldade de sair de manhã cedo, ele acorda e dizer, o que eu vou fazer hoje? Definir a rota, né? Nem só a rota. Mas até uma rota eficiente, no sentido assim, ó, eu vou sair daqui e vou até a empresa do DJ.
mas pelo caminho vários possíveis clientes estarão. Exato. Eu tendo uma IA me informando, "Ô, Roberto, você está passando pela empresa do André, entra lá É e isso conversa com aí. ela." Claro, talvez ela não vai ser tão amistosa, tipo, vai, Roberto, né? É, Mas é assim, isso aí, é isso aí. Mas eu vou dar exemplos até um pouco mais, um pouco até mais descoberto do que essa. Por exemplo, ele acordar de manhã e não saber qual é a meta que ele tem que bater no dia. Nesse conceito, o pessoal, nossos concorrentes, principalmente, eles se preocupam muito em ter soluções fornecendo um aplicativo para tirar pedido. Mas isso já virou commodities, na verdade, né? A gente quer oferecer algo a mais, algo que realmente seja o copiloto. Coisas burocráticas, por exemplo, saber o status do pedido pelo WhatsApp ou pelo próprio aplicativo, tirar a segunda via de nota, boleto. Então a gente proporciona justamente um copiloto que esteja lá na mão. Isso melhora uma série de coisas, né? Melhora a comunicação, o representante não precisa estar em comunicação direta com o back-office, ele tem muita coisa já na palma da mão, então tem muita coisa resolvida. Esse é um problema que a gente resolve lá na frente. legal. Você comentou em estoque, né? Sim. Nesse modelo de negócio existe um outro problema. Existe um movimento chamado D2C, né? Que é a indústria cada vez mais estar presente direto nos clientes. Sim. Naturalmente, a gente tem uma série de problemas, uma série de barreiras a serem passadas, que é, por exemplo, a indústria que decide ir direto para o cliente, ele começa a gerar uma concorrência interna com os representantes, Claro. tem uma dificuldade que ela tem, mas é um Conflito de canais. conflito de canais. E comissão, aquela coisa, né? A venda acaba sendo mais suave, então não precisa mais te pagar os 3%, 4%, 2%. Exatamente. E o que acontece? Como é que ela consegue estar direto nesses canais? Através das plataformas digitais existentes, né? Ou através ela cria uma loja, um e-commerce, ou ela disponibiliza o seu produto nos marketplaces aí de nichos, como Mercado Livre, Uhum. e por aí vai, né? Essas plataformas já existentes. E aí, como a gente está falando de indústria, existe uma série de problemas. E uma das maiores dores é estoque. Sim, Como é que eu compartilho o mesmo estoque para vários canais de venda? sim. Então, a nossa solução de background também resolve isso. Faz o quê? Ele concentra todos os dados do software de gestão da empresa, geralmente é o ERP, né? Na nossa plataforma, e ela fica responsável em distribuir todos esses produtos nas diversas plataformas, colher todos os pedidos dessas plataformas e depois direcionar ao sistema de gestão da empresa. Para integrar, para evitar quebra, Quebra de evitar. estoque, melhorar a comunicação, diminuir retrabalho de estação de pedido, digitar evitar erros na hora de digitação de pedidos, né? Então a gente quando decidimos criar a Click Tecnologia como solução, a gente escolheu alguns passos, né? O primeiro passo foi resolver problemas de conectividade. Tanto que o nosso primeiro cliente, ele é da área de agro. Tem muito problema de conectividade. Exatamente. Só problema de Posso falar o conectividade. nome, não? Pode, É a pode. Cemex, né? A Cemex é uma empresa aqui de Blumenau. E... Nelson já esteve aqui com a gente, né, DJ? Ah, é? Já, o CEO da empresa. Legal. E lá foi o cliente número 1 da Click. E o grande problema que eles tinham era justamente essa, de conectividade. Fazer com que os representantes que estavam na ponta conseguissem comunicar com o sistema de background. Então foi a primeira barreira. Sim, Só que há 4 anos atrás, a gente já tinha a ideia que a gente tinha que fazer diferente. A gente estava entrando num mercado altamente concorrido, né? Se eu olhar exclusivamente a solução de aplicativos de pedidos, para tirar pedidos, né? Hoje, se você acessar na internet, você encontra vários aplicativos. E a gente sempre pensou, o que a gente faz diferente? A gente já sabe que a gente quer que nossos clientes vendam mais. E como é que a gente faz para que eles vendam mais? Primeiro, problema a ser resolvido, conectividade. A nossa plataforma ela tem que se conectar com tudo e qualquer um, né? Segundo, usabilidade. Nós temos precisa ser usual, porque o representante na ponta ele precisa saber de vender, ele não precisa ser um especialista em informática para poder descobrir como é que o software funciona, né? Terceiro, a inteligência, né? Então a gente está inaugurando a terceira onda de investimento da Click, que é investir em inteligência de dados a favor do cliente para que ele possa vender mais. E de fato a gente vem conseguindo fazer isso. Os próximos anos é bastante promissor. A gente está bem esperançoso aí, a gente está com bastante expectativa que a gente vai conseguir realmente oferecer uma coisa bem legal para o mercado. Por isso que eu falei, a minha condição de CEO agora é uma condição que eu estou CEO,
eu não sou CEO, estou CEO, e devo estar CEO ainda durante um bom tempo na Click, mas aqui a gente já tem um planejamento aí a longo prazo que já se mostrou eficiente, né? E a gente entende que ele vai se tornar ainda muito maior. Mas a tua formação como dev, a tua vontade de trabalhar, tua facilidade de trabalhar na área também ilustra essa tua preocupação em ter um sistema que funciona bem e que entrega funcionalidades com consistência, né? Exatamente. Eu sou crítico a algumas literaturas. É, a Click ela se encaixa como um perfil de startup, né? Apesar de eu e os meus sócios serem já empreendedores já tradicional, a gente surgiu antes dessa onda de startup, né? Tanto que a gente só foi encaixar a Click como uma startup esse ano, né? E a gente entrou no programa do Sebrae, um programa bem legal, chamado Startup SC Startup é muito SC. legal. É muito legal, assim, meu, só tenho a agradecer lá ao Alexandre, a equipe. Alexandre Souza do Sebrae, né? É muito legal. É, muda muita coisa na nossa cabeça, da forma de pensar. Só que tem alguns conceitos que às vezes eu ouço, eu como gestor, entendo que não deve funcionar de coisas casadas. Por exemplo, quando você cria uma oferta, né, tem que se pensar no problema de fato. Qual é o problema a ser resolvido? Só que não se pode negligenciar os outros pilares. Tecnologia, gestão, equipe, né? E não se focar só no problema. Às vezes a gente vê em algumas literaturas e traz alguns exemplos. Vamos resolver o problema a qualquer custo sem pensar nas outras coisas, as outras coisas depois vão acontecer, Uhum. né? Eu discordo um pouco, porque eu não penso. É igual uma construção de uma casa. Você não constrói uma casa pensando em construir a base, mais ou menos, e depois eu vejo como resolvo. Tem que ter base sólida. Tem que ter base sólida, né? E isso passa desde tecnologia, gestão, equipe, financeiro. Eu acredito que isso é muito Mas a importante. gente vê isso também nas empresas tradicionais de software, que tem sistemas legados que têm problemas sérios de estrutura, Sim. né? E para atualizar é um problemão, porque não pensou na capacidade de expansão, se baseou em tecnologias antigas, enfim, tem isso também, né? É, E tem um outro ponto, trazendo para a questão de startup, que é interessante esclarecer para a nossa audiência, que é o que faz uma empresa que é uma empresa de tecnologia ser definida como startup, né? Que é a busca por um modelo escalável, né? exato. Você tem que ter uma empresa pode ser de tecnologia ou de base tecnológica, mas que tem um modelo escalável em que quanto mais clientes, quanto aumenta o número de clientes, você não precisa aumentar a estrutura proporcionalmente, que é o conceito de escalabilidade, né? Então a Exatamente. Click busca esse modelo, né? Exatamente. A gente busca justamente esse modelo. E para isso a gente baseia-se em fundamentos sólidos, né? Eu acho que assim, eu acho que de fato deveria existir uma formação de empreendedor, mas não na questão no ponto de vista de mentorias, alguma coisa assim, uma formação mesmo acadêmica. Sim. Porque hoje o empreendedor, né, claro que ele precisa ter alguns skills, né? Ser versátil, ser resiliente, isso são soft skills que precisa ter naturalmente. Mas desmistificar questões, por exemplo, que resolve-se as coisas com jeitinho, faz assim que lá na frente a gente vê, e o reflexo disso é um número, né, bem triste que a gente tem. Eu não tenho exatamente o número, mas eu sei que é mais de 80% das startups que abrem, em menos de 4 anos elas fecham. Uhum. Por falta justamente dessa cultura, né, Mas de gestão. isso não se resume, André, a startups. Eu estou no mercado há mais tempo, sou mais velho que você e acompanho empresas de médio e pequeno porte. E esse movimento, o movimento de empreendedorismo, a gente já falou aqui no Novo Hunter algumas vezes, ele é muito forte no Brasil, mas ele é forte por duas razões, pelo menos no meu conceito. Ele é forte, sim, por uma característica empreendedora do povo brasileiro, fato, mas ele é muito mais forte por uma questão que é necessidade. Então o cara perde um emprego Uhum. onde ele estava, numa grande empresa, ele vai para o mercado, ele pega o fundo de garantia, pega alguns outros, junta algumas outras questões financeiras e empreende.
empreende muitas vezes de uma maneira atabalhoada, desestruturada, sem suporte, e por isso que tem essa mortalidade absurda de empresas no mercado. Isso sempre aconteceu. Quando você fala também da questão acadêmica, né, de termos cadeiras consistentes de empreendedorismo, também não é uma dor exclusiva, né, da área de tecnologia, uma dor que tem na engenharia, uma dor que tem na medicina, uma dor que tem na odonto, uma dor que tem na veterinária, né, que é lá a galera da Semex, que a gente conhece e tal. Praticamente todos os representantes que você atende, praticamente não, todos os representantes que você atendia e atende da Semex são pessoas jurídicas, têm empresas. A maioria ou é zootecnista ou é médico veterinário, e a maioria deles tem uma formação técnica consistente, forte, mas o viés de empreender e de gestão do próprio negócio quase que inexiste na maioria, raras exceções, porque eu os acompanho com muita frequência. Então isso é uma realidade, né, cara? Então é realmente muito complexo, porque o que falta para a gente, de repente, dar uma decolada ainda maior como país seria isso. E a Exatamente. gente continua ainda fazendo um movimento de algumas empresas da mão para a boca. Que é assim, tipo, vende hoje, né, vende o almoço para comer a janta, e assim vai, e assim vai. Por isso que é tão caótico, né? Que é sintoma de uma coisa do brasileiro de sair fazendo, né? Menos planejamento, Menos mais sair fazendo. planejamento. E aí, Criativo. trazendo para a nossa realidade aqui, a gente está falando de indústria e de força de venda, representantes, que tem muito isso também, né? O próprio representante tem esse perfil de Total. sair fazendo. É na base da empreitada. E é muito interessante o que você traz como solução, tanto essa conexão com o back-end ali da empresa, né, da estrutura do sistema, para Perfeito. equilibrar as demandas e ver e mostrar para quem vender e o que fazer, né? E aí entra, enfim, inteligência artificial como um suporte nisso, mas você tem uma base ali que já está estruturada no Sim. modelo tradicional, que é importante também, Sim. né? Porque a inteligência artificial não resolve tudo sozinha, né? Nunca. Né? Então, isso é legal, de então agregar uma camada de planejamento, de estruturação, de organização, de processo para essa área, e é muito bacana isso, Sim. porque, como você falou ali, né, para potencializar o representante e fortalecer o que ele realmente tem de ponto forte, que é a capacidade de Relacionamento. de relacionamento, É de isso aí. gerar negócio, Exatamente. de fazer a venda consultiva, etc., que a inteligência artificial ainda vai demorar um tempinho para chegar lá. Ou vai demorar bastante. Até parafraseando o nosso nome do nosso programa, do nosso podcast, né, Aham, o novo Hunter, né, a ideia do Hunter. E eu tenho bastante vivência com a área comercial. aham. E o que você falou é fato, assim, tanto o estoque quanto outras coisas. A maioria dos representantes são hunters, Sim, ou seja, são são caçadores. caçadores. Só que ele é um caçador que ele não quer ter que, antes de sair para caçar, ler um livro com Uhum, regras da caça. uhum. Isso é característica do cara. Bicho, eu Perfil. conheço representantes há 50 anos. Ele não quer ler um livro de regras da caça. Se você vai caçar um pato, você precisa da arma tal, com calibre tal, com não sei mais o que, não sei mais o que. O que eu vejo hoje em tecnologia de muitas empresas que colocam a disponibilidade, seja com CRM, seja com BI, é uma série de informações, mas aquele representante vai ter que sentar, vai ter que olhar todas aquelas informações, decupar aquilo tudo para aí ele sair para caçar. É um manual digitalizado com É. um monte de dados, com gráficos, que para quem é gestor, que é meu caso, que é o seu, que é o do DJ, é ótimo. Sim. Mas para o cara que é o caçador, ele só quer que a gente diga o seguinte: DJ, vai lá e mata o pato. Exatamente. Se vai matar Hoje é com pato. tiro, se vai ser com soco, se vai ser na base do pontapé. Aí é contigo, meu irmão. Se lasca, DJ, mas mata o pato. É. Hoje é o pato, é tiro, é soco, é voadora, é o que Quero for. 20 patos. Quero 20 Quero patos. 20 É isso que ele quer. Mas ele quer isso, cara, porque aí ele otimiza o tempo, ele agiliza a vida, e a IA, ela é extremamente interessante nesse sentido, porque, cara, o que eu já me deparei com situações do cara fazer uma força absurda junto ao cliente para vender um produto, e depois, quando ele vai digitar o produto no tablet, ele descobre que não tem estoque. É, meu Deus do Cara, você tem céu. noção que eu já passei por isso? Frustração? Não, frustração. E aí, como é que você recomeça uma conversa com um cliente, com o André? Eu acabei de dizer para o André que o que tinha de melhor era tal produto. Já era. Convenci o André, beleza, me dá 50 doses, me dá não sei o que, Roberto. E eu vou lá. E aí eu tenho 10, André. Já era. Dá pra te dar 40 de outro. Aí, porra, olha o esforço, Esse cara. desalinhamento, né? Por isso que é extremamente importante isso. Acho fantástico a ideia, e principalmente o que você falou antes, praticidade.
né? A gente tem que entender que tempo, para todos nós, é dinheiro. Mas todo representante, cara, o cara tem um custo para vender que só quem nunca foi desconhece, né? O cara está na estrada, o cara está exposto, o cara custa muito. E aí a gente entra com uma série de tecnologia bacana, mas que engessa o cara precisa de 3 horas O cara para precisa entender aprender a que é pilotar um fato. avião É. para poder vender, né? E, cara, e isso é inconcebível para essa categoria. Até não sei se eu posso, mas Por eu vou falar favor. duas vivências em vendas, né? Depois que a gente começou a trabalhar com a Clique e começou a se aprofundar mais na questão de venda, eu percebo muitos vendedores. Vai me vender qualquer coisa, desde lá da padaria que vai me atender, porque é uma venda, até vendas mais complexas, de apartamento, imóvel, enfim. E eu fico prestando atenção na estratégia de venda de cada um, na estratégia de venda de cada um. E assim, ó, eu fico pensando, nossa, tem como sistematizar isso aqui? Não tem. Assim, pelo menos ainda eu não identifiquei alguma forma de sistematizar a habilidade de convencimento. De novo, a IA ela vai sugerir, vai trazer facilities, mas o convencimento final está no poder Sim. do vendedor. Então, por que a gente não potencializa isso, né, nele, permite que ele exerça mais essa função e exerça cada vez melhor, e coisas que são mais burocráticas a gente resolve. A gente acredita muito nisso. Aí, voltando um pouco no caso, né, eu falei muito por venda por emoção, e teve não foi um caso de venda, mas assim, eu sou apaixonado por moto, né, uma das minhas paixões é moto. E eu gosto muito de moto. Depois que eu tive meu filho, eu nunca mais tive, mas pretendo ter. E assim, eu tava naquela, vou comprar moto, não vou comprar moto. Aí teve um amigo meu que comprou a moto esses dias e falou assim, André, tem que vir aqui dar uma volta. Aí, a minha sorte foi um domingo e não tinha um vendedor do lado. Você não tinha comprado a moto. Exatamente, é isso Não que precisava muita força, você encostar a moto. Te colocou na situação de. eu falei, cara, se isso aqui fosse um vendedor, ele foi mostrar a moto, né, dele, né, ele não era vendedor. Mas se fosse um vendedor, eu tinha levado a moto. Sem saber se eu tinha condições de pagar, isso eu ia ver no outro dia, A né? galera que vende moto, o André é um É. forte candidato a comprar Ah, moto. sim, não me provoca. Chega nele que ele tá facinho. E aí depois eu parei e pensei, nossa, de fato, compra é emoção. Compra é 100% emoção. E aí um segundo exemplo, eu estava procurando um imóvel para comprar aí, e aí o vendedor veio me falar, e eu já tinha comprado algumas coisas com ele no passado. Ele me contou uma história tão emocionante do passado, que eu pensei, nossa, de novo, se eu já não tivesse essa articulação de entender que ele estava criando todo um cenário para mim Ele tinha comprar, caído. eu já tinha comprado. Sim, sim. Né? Fortificando o que eu quero dizer, né? Isso é muito importante trazer eu sempre procuro trazer esse cotidiano para dentro da crise, porque é uma realidade, né? Essa questão de convencimento, de criar emoção e fazer a venda no momento certo, e como eu falei, são vendas, desde vendas de compra de emocional, como vendas Uma de. casa não é uma compra emocional, né? Pelo valor do imóvel, É, mas tem a influência. tem influência emocional, mas eu quero dizer assim, ó, por exemplo, uma indústria que fabrica que precisa comprar insumos. Sim. Daqui a pouco você pensa, mas não deve ter emoção, né? O cara tem que comprar para fabricar, então acabou a emoção, né? Tira a Sim. emoção da equação. Mas na verdade, não. Existe O relacionamento naquele momento ainda é ações. importante, né? É super importante. É super Por importante. isso o CRM acaba sendo uma ferramenta importante, desde que não seja daquela forma, sabe, enfadonha, burocrática, que o cara tem que ir lá e alimentar uma série de informações. Se ele passa a ter um retorno para quem está na ponta, quem está vendendo de uma forma, vamos dizer assim, instantânea, automática e leve, Uhum. ele é fundamental, porque Exatamente. mesmo o cara que vende um insumo, que nem você falou, eu vendo, sei lá, eu vendo plástico para o cara para ele processar. Mas se eu tenho um histórico desse relacionamento, se eu conheço uma série de informações e sei o momento certo de chegar lá, a emoção vai fazer diferença. Faz toda a diferença. Mas uma analogia boa do futebol, né? Não Do adianta eu querer que o atacante do time volte na zaga para pegar a bola para fazer todo o Boa. trabalho. A bola tem que chegar ali na posição, quando ele está na posição certa para chutar para o gol. Dentro da grande O área. máximo de informação, de orientação para eu Sim, trazer, olha, né, a preparação ali que é feita, isso é feito de uma maneira sistematizada, e aí colocando numa caixa preta. Uhum. Pode ser processos, pode ser programação tradicional, pode ser inteligência artificial. Mas para chegar à informação certa, na hora certa,
para que o representante, o profissional tome a decisão certa, né? Conduza seu processo, né? Seu processo de venda para evitar que oferecer um produto que não tem no estoque, e etc, etc. E também para oferecer o que o cliente precisa e às Sim, vezes nem sabe que precisa. A gente tem claro. falado muito sobre isso, né, Roberto? Então, e isso é importante, porque esse vácuo é necessário. E aí a pergunta que eu queria fazer que tem a ver com isso, é como que o sistema da Clique Uhum. se paga para o cliente. Ah, legal. É uma pergunta que eu me faço e eu faço pro meu time. Se eu fosse resumir, o que que a Clique vende, né? Em uma palavra, ela vende tempo, né? E tempo é uma questão muito difícil de medir. Como é que eu consigo dizer, se fala-se muito qual é o ROI, qual é o payback do investimento, né? A medida através de tempo. A gente consegue entender que, primeiro, uma vez que eu conseguir ganhar tempo, né? Eu consigo ter eficiência em outros processos. Ou seja, redução de custo, aí é fácil de medir, né? Uma vez que eu tenho um processo mais fluido, eu não preciso ter, por exemplo, um time de back-office dedicado a atender um time de representantes. Então, ali é um número fácil de medir. E isso varia muito, depende de como é que está a estrutura instalada na Que empresa, né? normalmente é um custo invisível, né? Que é Que a um custo empresa não faz invisível. essa conta na hora de contratar o sistema, né? Exatamente. E o segundo, que aí a Clara vem para melhorar esse número, é o quão esses pedidos começaram a vir mais rentáveis, Ok. né? Tanto aumentando o mix ou aumentando a margem de Exatamente. retorno pedido. Exatamente, exatamente. Porque por falta de informação lá na ponta, o representante ele preocupa com uma coisa exclusiva, é bater a meta de Sim, faturamento, sim. né? Ó, minha meta de Sim. faturamento é 1 milhão. Ele Ele não mirou no olha milhão. volume, ele não olha volume muitas E ele vezes. precisa evoluir, inclusive as Ele empresas não olha a precisam. E as rentabilidade. empresas precisam evoluir para metas mais estratégicas, mais inteligentes nesse sentido, né? Exatamente. Entre aspas, mas Sim, sim, sem tem que dúvida. ter outros parâmetros além, que é Exatamente. ter o mix completo, se vende produto A, vende produto B, ter essas regrinhas, né? E por aí Exatamente. vai. E isso tendo de forma sistematizada facilita a vida, porque ele justamente não precisa voltar a vida toda para a zaga para pegar a bola Sim, está quicando na pequena área, ele só precisa chutar, né? Exatamente, exatamente. E ele entender onde que ele está influenciado nesse resultado, né? Porque, de novo, um vendedor ele não pode se preocupar só em vender a qualquer custo, né? É, ele precisa saber que aquela venda vai refletir positivamente para a corporação e também vai refletir positivamente para ele, porque vai melhorar a comissão, melhora a quantidade que ele vende. Então tem toda uma cadeia que às vezes fica invisível para ele, que isso pode ser melhorado, né? E uma vez que ele consegue ver isso, existe uma série de reflexos positivos, né? Somente engajamento, né? Se ele percebe que seria um ganho positivo, ele cada vez vai se engajar mais. E acaba se tornando um ciclo virtuoso, né? sim. Ele vem cada vez melhor, ele ganha cada vez mais, a indústria ganha cada vez mais. E o cliente também ganha cada vez mais com melhores atendimentos. Então, essa questão de gerar esse ciclo virtuoso, pensando em toda a cadeia, é o que a gente vem explorando cada vez mais, a fim de novo, né, nosso objetivo, fazer nossos clientes venderem mais. André, deixa eu vou jogar uma pimenta aqui na nossa conversa. A pergunta do DJ eu achei fantástica porque ele te coloca numa situação assim, né, como é que se paga o teu sistema? Eu vou trazer um outro elemento que eu acredito que atrapalhe o sistema se pagar ou a ferramenta se pagar. Na maioria das vezes eu acompanho, vamos dizer assim, ferramentas digitais para a área comercial há muito tempo de diferentes empresas, fornecedores e com diferentes tipos de clientes e segmentos. Eu vejo que na maioria das vezes parte do atrito é sim a solução. A solução ela é a solução, mas ela é complexa. Então é parte do atrito, ela é complexa. É como o vinho lá, você ter todo um ritual para tomar o vinho que às vezes o cara já desiste e me dá uma cerveja. Mais ou menos É assim, isso aí. né? Que tem tanto ritual que o cara cansa. E o vendedor é fácil dele fazer isso. É isso aí. Mas tem um outro atrito que para mim é um atrito, eu não vou dizer que invisível, para mim é muito visível, mas eu vejo que algumas empresas de tecnologia não veem da mesma forma que eu vejo, que é quem implanta, Uhum. quem vende a ferramenta para a ponta, não quem vende para o diretor da companhia, para o CEO da empresa, o presidente da empresa que vê sim tempo,
porra, fantástico. Se for um cara mais jovem ou tecnológico, cara, ele compra na hora a ferramenta. Às vezes o cara, o gerente de RH, desculpa, o gerente de TI ou a gerente de TI também compra a ideia. Aí entram outras fases, que nem sempre são muito bem vendidas, tampouco muito bem implantadas na hora do treinamento. Aí você tem o gerente de vendas de campo, o cara que está na ponta. Uhum. Normalmente um senhor que nem o Roberto, com 50 e poucos anos, nem sempre muito habilidoso com questões tecnológicas, o Roberto até é, né? Mas com dificuldades. Aí ele já, cara, de toda a usabilidade e de todos os recursos que a Clique traz, inclusive a Clara, ele já mata a Clara, né? Ele já não quer mais saber disso, ele já não quer mais saber daquilo. Aí ele já transfere essa informação cheia de ruído para a ponta que é o vendedor ou representante, o que a gente quiser. Do tipo, cara, vieram com um tal de Clique com Clara, mas é uma bucha aquilo dali, atrapalha um monte. Então, o que eu vejo, passei até ontem à noite, eu estava numa reunião de vendas com um cliente onde tinha uma empresa de tecnologia treinando os vendedores de forma online. E eu não gostei. Eu não gostei não da solução, não gostei do método do treinamento. Eu via nos olhos dos representantes que estavam ali junto comigo que eles estavam entendendo muito pouco. Para mim, parte do problema da gente ainda não ter avançado, por isso que é uma pimenta, eu me desculpo entrar com isso, é porque existe uma dissonância, uma ruptura entre quem gera a tecnologia, que são vocês, com quem junta o cara da ponta, esse hunter, esse caçador, e aí diz para ele, primeiro chama ele de usuário, Não, já acabou. que para mim, se me chamou de usuário, eu tô fora da brincadeira. Eu tô sendo bem direto, eu já tô fora da brincadeira, porque eu não sou usuário. Então, assim, eu já falei com você sobre isso, né? Vão tendo esses atritos assim, você vai empurrando o cara, vai gerando desconforto no cara. Olha, eu vou explicar bem devagar para ver se você entende, DJ. Porque eu acabei de dizer pro cara, porra, você não tem capacidade de entender o que eu vou falar. Então eu vejo, cara, que talvez parte do problema perpasse por este momento assim de você traz um cara que não conversa com o representante, que não foi que nem o André que trabalhou no chão da fábrica, que é o teu rapaz de tecnologia que vai fazer a implantação, que aí ele cria um atrito danado quando ele fala com o velhão lá de 50 anos, que nem o Roberto, e diz assim, porra, não conseguiu sincronizar o tablet, porra. Cara, o que é sincronizar, né? Primeiro, vamos começar por aí. O que é Não, sincronizar? sabe, então assim, cara, eu acho que melhoraria aí muito quem trabalha nessa área, principalmente com esse objetivo, que é a força de vendas, primeiro se alguém já tivesse vendido, né? Da galera que vai ajudar no processo de Aham, implantação. aham. E segundo, que se o cara acompanhasse, eu acho que uma semana, eu sei que vocês fazem isso, já fizeram, né? Eu acho que é legal você até comentar, porque, cara, parte do problema é ali, né? Então, às vezes a tua solução é fantástica e ela morre porque tem uma peça no meio do caminho que não entende o cara que está lá na frente. Olha, Isso acontece. demais. É assim, ó. Eu adorei essa tua pimenta, tá? Eu achei fantástica. Na verdade, eu achei até oportuno, porque isso lá na Clique já identificou. Na verdade, a gente entende que a nossa solução, né, ela atinge algumas personas. E a gente tem um problema grave como eu não vejo como problema, na verdade eu vejo como oportunidade, né? Eu sei que é clichê falar que nos problemas estão as oportunidades, mas é uma verdade, né? Eu vejo uma oportunidade porque a gente vê um problema, porque a gente vende para alguém que não vai usar. Eu estou dizendo assim, ó, esse carro aqui é lindo, maravilhoso, mas não é você que vai dirigir, Sim. vai ser o motorista. É isso aí. Então, a Perfeito. gente vende para alguém, só que a opinião mais valiosa é de quem está usando. É como a gente diz no marketing, o shopper e o user, né? Exatamente. Quem está comprando não está usando, complica. E é um puta desafio. É um puta desafio. Por isso que lá na Clique a gente fez um trabalho de identificar as personas que estão nesse conjunto de solução e em que momento da vida que elas são impactadas e onde que nós conseguimos favorecer elas. Porque todos têm que trabalhar pelo mesmo caminho. É fazer a empresa vender mais. Mas o que o cara da TI, lá da empresa que comprou a minha solução, tem a ver com isso? O que que a menina que recebe os e-mails tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente, O processo tem que fluir. exatamente. Então, assim, por isso que quando a gente decidiu entrar nesse ramo, eu fui criticado muitas vezes do ponto de vista dizendo que,
Pô, mas já tem muita solução de aplicativo, antes chamava de força de venda, mas não entendo isso como força de venda. Força de venda, no meu conceito, esse é meu, né? É toda a cadeia de solução para favorecer a venda. É, é, enfim, existe muita solução de aplicativo de pedido, por exemplo, né? Que tem um único objetivo, e algumas cumprem muito bem isso, né? Que é dar um software fácil para o representante digitar pedido lá na ponta. Só que isso é só uma parte Uma do parte, né? problema. Existe o time de back-office, existe o time de gestão, que precisa planejar a venda, para que essa venda planeja toda o sistema de meta, de como tem que acontecer, o que é o mix, o que não é o mix. Ou seja, o problema surge desde lá do time de controladoria quando forma os preços, né? Então, como é que o clique favorece toda a situação? Então, a gente se preocupa todo dia exatamente pensando nisso. Legal. Poxa, eu tenho um perfil que usa a nossa aplicação lá na ponta, que ele não, não precisa ser um gênio em informática, ele não precisa ter formação em informática, ele precisa usar o que ele tem de melhor, que é persuasão, Sim. né? Então, o que eu preciso fazer de melhor para ele lá na ponta? Primeiro, entregar um software simples. Ao absurdo ele conseguir usar o aplicativo sem precisar de um treinamento. Colocar todo mundo na sala. Maravilha. Vamos fazer um treinamento do aplicativo. Isso já é. Não sei qual foi a solução, também não vi um caso, mas no meu conceito, isso já é um sinal de fracasso. Por quê? Ele tem que ser autodata. O software tem que ser autodata. Mas isso não existe. Claro que existe. A gente vê tantos e tantos por aí, e essas mesmas pessoas conseguindo se virar. Quantos desses representantes não têm Instagram? Quantos desses representantes não têm Facebook? Um dia eles foram colocados numa sala para alguém ensinar, vamos ensinar como é que você usa o Facebook. Nunca, né? Né? É muito nessa questão de autodata. Fornecer um aplicativo autodidata lá na ponta. Que hoje é uma grande, inclusive, entre aspas, concorrência, é que a gente tem sistemas, plataformas de mídias sociais e outras soluções, até para editar vídeo, para fazer um monte de coisas que são extremamente simples de usar. É isso aí. E as pessoas querem essa facilidade no Mesmo dia a quem é dia bom, das né? ferramentas de Mesmo trabalho. quem tem Porque facilidade. antigamente você ia usar um sistema qualquer, tinha 30 botões ali, uma linha com 30 botões, e tinha que fazer um treinamento de 2, 3 semanas Exato. para sair do zero, tipo, Sim. para começar a usar. Isso não pode mais Não acontecer. pode mais acontecer. Isso pra gente. Você falou um ponto ali importante, uma coisa que eu queria destacar, conectando com o que você falou antes, que você falou vender mais, mas eu acredito que não basta vender mais, tem que vender mais e melhor, Melhor. que é um ponto que Perfeito. você levantou, era da rentabilidade, Exatamente. porque não é só jogar faturamento para dentro da empresa se eu não trabalhar as faixas de lucro com as metas inteligentes, né? Tem que Sem falar, não, eu dúvida. tenho que vender desse, isso aqui. E aí a pergunta que eu faço é, a gente já consegue ter com o sistema da Clique, hoje ou no futuro, enfim, ah, partindo do pressuposto de que as pessoas gostam do que é o padrão, Uhum. ou seja, vou dar um exemplo aqui de vida real. Na Áustria, as pessoas são, os cidadãos são doadores de órgãos de padrão. Elas podem optar por não ser. E aqui no Brasil é ao contrário, as pessoas têm que optar para ser doadores. Uhum. Ou seja, o que acontece na Áustria, você tem 85% de doadores na população, e no Uhum. Brasil você tem 15% de doadores na população, porque 15% das pessoas mudam do padrão, Uhum. ok? Partindo desse pressuposto, vocês têm essa prática de fazer a recomendação de pedido para o cliente? Sim, sim. E quando a gente fala em recomendação de pedido, é um assunto bem amplo, né? Porque existe recomendação de pedido baseado em histórico de compra dele, né? Sim, sim. Isso é uma parte de recomendação, mas existe uma outra recomendação baseada em outros agentes. Ou até potencial, né? Dele É, consumir outros produtos que nós nunca vendemos e que temos no estoque. aí é onde que, Isso é legal. aí é onde Aí que entra inteligência. Aí Entra é onde que inteligência, entra a exatamente. inteligência. A inteligência, ela não entra na questão de sugerir um pedido baseado nas compras. A Clara olha as últimas compras e sugere o pedido com base naquilo. Porque Isso é uma parte. aquilo é viciado, né? É, Na realidade, assim, é é um viciado. olhar viciado. Você nunca vai fazer diferente. A função da inteligência artificial é encontrar de uma forma mais rápida e mais assertiva padrões que é muito difícil para o ser humano identificar. Então a gente vem trabalhando nisso sim. A Clique como corporação, quando me perguntam o que eu penso na Clique no futuro,
a gente pensa a Click como referência mundial em solução de força de venda de plataforma. Tanto que essa última versão ela já saiu em multilinguagem. Ela tem na versão em inglês, português, espanhol e pode ser aplicada em qualquer outra linguagem. Porque a gente acredita fielmente que isso é uma necessidade de cada vez mais aplicar IA para sugestão de pedido. Não só o modo tradicional, que já é fantástico, né? Não é ruim, né? É legal. Mas se eu conseguisse entregar mais, e aí onde que entra a IA? Através, você pegou o exemplo de, de variáveis externas que podem influenciar no resultado, né, que eu preciso ter. Então, a Click, a gente vem investindo em data lake, a gente está começando, a gente já tá, não, desde lá de 2019, a gente começou a guardar informações, né, para identificar esses padrões e no futuro cruzar com informações, inclusive, quem sabe, externas. Vou dar um exemplo. É, nós estamos aqui em Blumenau e estamos aí com um alerta de enchente, né? Saiu ontem, né? A Defesa Civil orientou a gente ficar alerta e tudo mais. Isso é um agente externo que não está em base histórica nenhuma, mas que se eu cruzar essa informação com uma informação que eu já tenho aqui, eu posso dar uma orientação de venda de algum produto, né? Que no nosso caso é papel higiênico, né? Papel higiênico, água. Ó, vende mais papel higiênico que água porque vai bombar. Um exemplo, né? Até E Pel feliz, né? Impel feliz. Então, ó, se a Impel já fica ligado, né? Porque pode ser uma solução. Então, o que eu quero dizer, quando eu falo em sugestão de pedidos, ele é muito mais amplo. E nós lá na Click, a gente tem a sugestão baseada em histórico, mas a gente vem investindo cada vez mais em IA mesmo, de fato, com machine learning, com aplicações de algoritmos de regressão linear e por aí vai, para que a gente consiga no futuro cruzar outros dados externos, outros fatores externos, que possam influenciar numa venda mais assertiva. Legal. Cara, essas informações são fantásticas, né? E eu acho que traz uma oportunidade imensa. E a gente vê, a gente que acompanha o mercado, eu, DJ, você, como tem coisa para evoluir com a inteligência artificial aí num futuro curto, breve. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o que você falou antes é fundamental também. As pessoas não precisam ter esse receio de achar, pelo menos eu não vejo motivo para esse receio de que haverá uma substituição. Na realidade, existirá uma potencialização e a gente passa a fazer coisas com muito mais assertividade e fazer aquilo que a gente de fato foi contratado para fazer. Acho que isso é importante, né? Jota, vamos para a nossa pergunta André, clássica. e nesse cenário né, de evolução da função dos vendedores, vocês tendo contato com essas pessoas que estão comprando os sistemas, como que você está estruturando na tua empresa que é nova, aí com 4 anos, como você está estruturando o time e aí é o cerne da questão, qual é o perfil de pessoas que você gosta de ter, né, que você procura ter na sua equipe e o que a gente gosta de chamar de um novo hunter, né, essa pessoa que está pronta para construir o futuro da empresa, uma startup junto com vocês? Que legal essa pergunta, eu gosto bastante. Apesar de minha formação ser técnica, né, essa questão de contratação, eu acho muito legal, porque se fala-se muito em soft skill e hard skill, né? Isso. Poxa, a pessoa para estar na Click precisa conhecer programação, linguagem de programação X, Y, Z, ou para ser um líder de uma determinada área precisa ter a formação. Eu olho exclusivamente um skill, que é um soft skill, que é a vontade de querer aprender. Eu acho que não só a vontade, mas ter a garra de querer aprender. E isso você não vai pegar em currículo, você pega em conversas. É isso aí. Então, assim, quando existe uma contratação que eu acho que é estratégico para a Click, a gente é uma empresa pequena, estamos com 14 colaboradores, mas já não participei já de todas as entrevistas, mas as que eu participo, o olho no olho é muito importante para entender. Antes de perguntar o que que você sabe fazer, o que que você gosta de fazer e como é que você aprende aquilo que você gosta de fazer. Para mim é muito mais importante essa questão da pessoa ir atrás, ter a ganância, ter a vontade de crescer, a vontade de fazer alguma coisa, do que se ele souber 1000 linguagens de programações, olhando para o lado dev, né? Então, assim, a capacidade da pessoa querer aprender e a vontade dela querer aprender é o que eu geralmente busco quando eu faço as contratações.
Maravilha. Cara, só tem como a gente te agradecer, uma satisfação tê-lo Imagina. aqui. A gente já se conhece há uns 3 anos, eu acho, Sim. 2, 3 anos mais ou menos. Já tive com o pessoal da Clique em um determinado momento para falar um pouco sobre perfil do representante comercial, ajudar um pouco eles a desenharem essa questão do cara do front, né? Até porque a gente atende empresas em comum, você acabou Sim. de citar a Cemex, né? A gente está na parceria já há um bom tempo. Fico muito feliz com essa orientação. Muito feliz de saber que o Olhar para como representante comercial, que é uma galera que eu tenho uma relação bastante estreita, é atencioso, né, sob o ponto de vista de entender a realidade desses caras, porque esses caras estão na rua e de repente a gente vem empurrando goela abaixo uma série de soluções que são muito boas para quem está sentado na cadeira, de repente utilizar, funcional e até que nem você falou nessa questão de conectividade. E aí o cara está lá no Hum, extremo do Brasil, num lugar onde não funciona nem 3G, que hum. fará 4G ou 5G, e a gente querendo que ele transmita rapidamente o pedido e tudo mais. Enfim, cara, fico muito feliz, te agradeço. DJ, tu quer fazer as honras? Isso aí, André. Legal, muito bom conhecer um pouco mais da tua trajetória e da Clique também. Eu vejo um potencial gigante nessa área. É realmente uma área que precisa evoluir utilizando as tecnologias de maneira eficiente, com sistema, com interface simples, com sistemas né, assistivos que dão suporte para o profissional para que ele receba a bola quicando na pequena área e faça o golaço, né? Então, bacana, parabéns aí pelo trabalho. A empresa está começando, a gente vai acompanhar aí o potencial e o crescimento da Clique. Obrigado, obrigado, Valeu. gente, pela oportunidade de estar apresentando um pouco da Clique. E a gente tá aí para o que der e vier e conte conosco, Legal. tá bom? Obrigado. Show, Valeu. obrigado. Vocês acabaram de acompanhar aqui o bate-papo, né, a nossa entrevista aí, o nosso episódio com o André da Clique Tecnologia, uma solução extremamente inteligente, funcional, prática e objetiva para você solucionar problemas e atritos que existem hoje dentro do mercado. Uma empresa jovem e que rapidamente já percebeu o seu potencial e a sua capacidade de repente contribuir dentro de um ecossistema que tem uma dor latente que a gente acompanha já há um bom tempo. Então, acompanhe todo o trabalho da Clique, desculpa, que eu acho que é fundamental. Você vai ver muita coisa evoluindo ao longo do tempo. E mais ainda, acompanhe aí o nosso podcast, né? Se você ainda não está inscrito no canal, fica a oportunidade neste momento, né, de você se inscrever, que é fundamental para a gente, porque uma das formas também da gente ter esse retorno, a gente não está usando inteligência artificial, está usando a mídia do DJ aqui, né? Mas é a gente saber quem está acompanhando, quem está interagindo com a gente, inclusive nas redes sociais, quem de repente faz sugestões, a gente tem tido isso bastante, né, DJ? Sugestões de algumas pessoas nas redes sociais, porra, entrevista o fulano, chama o fulano, porque é de uma empresa interessante. Essa é a nossa ideia e que cada vez mais a gente tenha essa comunicação com quem está nos prestigiando. Valeu, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau, Rede Cooper e IPEL.